Fala, seus desenvolvedores malucos, seus fazedores de filtros do caramba. Seguinte, para quem não me conhece, sou o Bruno. Eu sou um dos desenvolvedores da Boss Company e hoje eu vou mostrar para vocês mais um pack da nossa loja, é o pack de sombras, tá? Então, quem adquirir esse pack vai receber esta pasta. Essa pasta então é o template de um filtro que tem todas as texturas lá dentro. Então eu recomendo que quando você adquira esse produto você faça um backup, para caso você delete algum arquivo, alguma coisa, não perca, ok? Então vamos abrir esse cara aqui no Spark e dar uma olhada no que a gente vai fazer. Abrindo o Spark, então vocês podem ver que já tem vários face mesh aqui. Alguns estão setados e vários materiais. Então aqui são alguns exemplos do que a gente pode fazer com essas sombras. E a gente vai dar uma olhada. Ó. Aqui eu estou com a sombra 1 e a sombra 8 setada. A gente pode desativar as duas e de repente setar a sombra 2. Vamos ver. Ó, setando a sombra 2, a gente fica com essa sombra mais externa aqui, do meio do olho para fora, rosa, né? A gente pode misturar ela de repente com alguma outra sombra, ó, a sombra 3. Podemos tirar a sombra 2, botar a sombra 3, a sombra 4, a sombra 5. Deixa eu dar uma olhada na sombra 7 aqui. A sombra 7 por baixo. E a sombra 7. E a gente faz uma combinação, então, de uma sombra que fica próximo do nariz, aqui na parte interna do olho. Outra sombra que fica mais no meio aqui, e a outra sombra que fica mais na ponta. E vocês podem ver aqui que se eu pegar a sombra 4, que é a do meio, e eu trocar a cor dela, ó, troco só a parte do meio ali, então a gente consegue fazer essa mistura das sombras e trabalhar com uma combinação praticamente infinita de cores e materiais que a gente pode fazer aqui na sombra. Tá? Deixa eu dar outro exemplo para vocês aqui, vamos tirar essas 3 sombras aqui. Tem a sombra, deixa eu ver qual que é a sombra 7. A sombra 7 é uma sombra que pega todo o olho, então vocês podem ver aqui que a gente está com o material Multiply e no Standard, todos eles a gente pode trabalhar na opacidade, né? Vamos trocar a cor aqui, de repente fazer um rosa, ó, o rosa fica bem aparente, a gente pode trabalhar com preto, o preto fica aquela sombra bem dark, né? Dá para trabalhar com branco? Dá para trabalhar também, mas aí não pode ser no Multiply, ó. A gente tem que trabalhar com branco em outro tipo de material, de repente no Edge. No Edge dá pra gente fazer alguma coisa. Ó, dá uma clareada. No Edge não ficou legal. Aqui é uma forma bacana de trabalhar com branco, né? A gente consegue de repente trabalhar com reflexo aqui, ó. Como a gente trabalhasse com iluminadores, né? Então é uma das formas de trabalhar com branco. Vamos tirar a sombra 7 então e vamos dar uma olhada na sombra 8. A sombra 8 é uma sombra inferior, ó. Vocês viram que eu combinei ela inicialmente com a sombra 1, que é uma sombra superior. Então ela pode ser usada para trabalhar de repente com a sombra 7. Ó. Digamos que a gente pega a sombra 7, a gente coloque ela numa cor como estava ali, amarelo, no Multiply. Perdão, vamos para o Standard, amarelo, Multiply. E a gente pode adicionar a sombra 8 por cima aqui, ó. E ela dá esse efeito de que tem uma parte escura embaixo ali. Então é uma maneira de misturar a sombra 8 com as outras sombras. Vamos tirar então a sombra 8 e a sombra 7 e mexer na sombra 9. A sombra 9 é uma sombra muito interessante, porque ela é uma sombra feita na textura com branco e com preto. Então o que acontece? Qualquer cor que você jogar aqui, você vai conseguir fazer um degradê dela para o escuro. Ó. Então a gente consegue trabalhar com aquela parte aqui de fora mais escura e a parte de dentro mais colorida, né? Então é uma sombra bem usual, assim, eu uso bastante essa e acho que vocês vão gostar bastante do efeito dela. E a sombra 10 é uma alteração dessa sombra 9, ela é o inverso, ela é escura na parte de dentro e clara na parte de fora.
Da mesma forma, vocês podem alterar o material, alterar a cor e vocês vão ter esse mesmo gradiente ali de cores. Todas as texturas dessas sombras estão na cor branca, então vocês podem mesclar com as cores ou também usar elas na própria cor preta. Tá? Esse aqui é um template que vai junto para servir de exemplo. Eu espero que essas sombras ajudem bastante vocês a fazerem os filtros. É isso que a gente tem tentado. E lá na loja tem esse e muitos outros pacotes para vocês adquirirem e facilitar a vida de vocês no desenvolvimento dos filtros. Valeu, pessoal. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.